porque Deus é amor. Vamos ler isso comigo? Posso contar com vocês? Vamos lá. Quem não ama, não conhece a Deus. De novo, quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Aqui nós temos uma declaração tão linda e ao mesmo tempo que nos leva a uma responsabilidade muito grande, mas uma declaração um pouco confusa. Confusa porque a visão do que é amor, ela é variável na cabeça das pessoas. O que é amor? A palavra de Deus está dizendo: quem não ama não conhece a Deus. Mas que amor é esse? Qual é a visão que você tem de amor? A palavra de Deus está dizendo que quem não ama não conhece a Deus. E aqui há um problema, porque as pessoas, elas têm uma visão de amor que muitas vezes não corresponde à visão bíblica. E aí, ao ler esse versículo, a pessoa pode entender que quando Deus diz, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, ele pode entender que ele ama baseado no conhecimento que ele tem a respeito do amor. Nós poderíamos aqui falar vários pensamentos que levam as pessoas a entender o amor, vários pensamentos que são diferentes um do outro, que se refere ao amor. Mas a palavra de Deus, ela está dentro de um contexto, e obviamente que ela não está falando de um amor que muitas vezes nós imaginamos que é. Então, antes disso, eu vou colocar aqui, vai passar aqui no telão para você, existe 4 tipos de amor. O primeiro amor é chamado o amor ágape. Eles vão botar aí para você, o amor ágape. Esse amor é um amor incondicional e altruísta. Eu vou explicar durante a mensagem o que é isso. Ele é o amor do tipo de Deus. Digam comigo, o amor do tipo de Deus. Então existe esse amor. É um amor incondicional, é altruísta, é o amor do tipo de Deus, é o amor que se dá sem esperar nada em troca. Bom, se a Bíblia está falando que Deus é amor, esse amor aqui, qual é? O amor do tipo de Deus. Amém, pessoal? Então a Bíblia está dizendo que quando nós falamos de amor, nós estamos falando desse tipo de amor. Amém, gente? Deste tipo de amor. Por quê? Porque este é o amor de Deus. É dessa forma que é o amor de Deus. Então eu não posso olhar para esse versículo que diz, quem não ama não conhece a Deus, entendendo o amor dentro da minha ótica. Eu não posso dizer que eu amo dentro daquilo que eu penso que é amor. Nós vemos nessa sociedade que nós vivemos e nessa geração que vivemos, as pessoas dizem assim, olha, aquela pessoa diz que ama, mas ela está corrigindo o outro. Quando já viram pessoas dizer isso? Olha, ela está corrigindo. Se ama, deixa a pessoa ser como ela é. Percebe que estão distorcendo o que é amor? Então, amor para essa geração é aceitação, é aceitar o outro do jeito que ele está, errado, fazendo tudo de errado, e porque eu amo, está tudo bem, ele tem que continuar daquele jeito. Isso não é amor, isso é aceitação. Amém, gente? Isso é aceitação. Agora, obviamente que este amor, que é o amor incondicional, ele te recebe como você está. Você pode estar cheio de erro, você pode estar com uma vida toda depravada, que este amor te acolhe, te recebe, mas ele vai te levar a sair desse tipo de vida. E para você sair desse tipo de vida, ele vai ter que dizer que está errado, ele vai ter que apontar isso como um erro, ele vai diagnosticar que atitudes em você precisam ser deixadas.
Consegue entender, sim ou não? Então ele te recebe, mas ele não te mantém como você chega, ele te altera, ele te transforma, porque o amor do tipo de Deus é esse amor. Amém, pessoal? Vamos ver outro tipo de amor. Depois tem um amor eros, que é aquele amor romântico, apaixonado, é aquele amor marcado pelo desejo físico e pela atração entre duas pessoas. É um amor de um homem para com a mulher. Consegue entender? Quando a palavra de Deus está dizendo aqui, quem não ama não conhece a Deus, não está se referindo a esse amor, porque esse amor, ele vai funcionar enquanto ele está satisfazendo os seus desejos. Consegue entender, pessoal? É assim ou não é? Quantas pessoas largam, divorciam, porque eu não sinto mais nada por ela. Quando a pessoa está falando, eu não sinto mais, acabou o amor, que amor que ela está dizendo? Esse tipo de amor, ela não sente mais nada pelo outro, o outro não lhe traz mais, não desperta mais desejo, então esse amor acabou. Consegue compreender, pessoal? Sim ou não? Quem está entendendo, digam glória a Deus. Então quando a Bíblia está dizendo, quem não ama não conhece a Deus, não está falando desse amor aqui, porque esse amor aqui, ele de certa forma é egoísta, entende? Porque ele tem que ser satisfeito, ele tem que ser correspondido, senão acaba o amor. A pessoa começa a ter desejo por outro, aí ela diz, olha, acabou o amor, então eu quero divórcio. Consegue compreender, pessoal? Vamos continuar. E existe o amor filia, que é o amor de amizade, aquele amor, né, aqueles amigos que têm um carinho muito grande entre um e outro, é o amor de amigos próximos. Estão me entendendo? A palavra de Deus está falando que é esse amor? Não. Por quê? Porque esse amor também acaba. Esse amor acaba. Quantas pessoas você tinha um carinho muito grande como amigo, de repente um dia você não quer mais falar com aquela pessoa, porque talvez ela te desagradou, porque talvez alguma coisa não deu certo, e acaba a amizade. Consegue entender? E quando a pessoa ela vai se relacionar dentro de um casamento, muitos estão dentro desse contexto aqui. Por quê? Amor de amigos tem vida íntima? Sim ou não? Quantas pessoas estão dentro de um casamento com esse tipo de amor? Está errado. Amém, pessoal? O que tem que existir dentro do casamento? O amor eros tem que ser aquele que está no casamento, mas só ele, não. Amém, gente? Mas ele precisa existir. Bom, vamos continuar aqui e depois a gente traz o entendimento. E aí o outro tipo de amor é o storge, que é o fraternal, que é o amor familiar, como o amor de pai e filho, amor entre irmãos, e um amor natural e instintivo. Amém, gente? É o amor de família. Agora, para dentro do casamento é preciso existir esses 4 tipos de amor. Se não existir esses 4 tipos de amor dentro de um casamento, esse casamento vai ter problema. Por quê? Vamos entender. Se você tiver só o amor do tipo de Deus pelo seu marido, pelo seu cônjuge, você ama ele como Deus ama, você não tem vida íntima com ele, mas você ama ele muito, você dá vida por ele, mas você não tem vida íntima com ele. Vocês estão entendendo, sim ou não? Vocês não são amigos. Consegue compreender? Não existe a amizade, então não existe o amor filia. Vocês não são amigos. Não existe amizade entre um e outro. Então, se não existir esses 4 tipos de amor dentro de um casamento, esse casamento vai estar deficiente. Se for só amigo e não tiver o eros, dá problema. Se tiver só o eros e não tiver a amizade, o ágape, dá problema. Consegue entender? Porque a outra pessoa sente só usado, ele só me procura para a vida íntima, ele só me procura para os momentos íntimos, ele não conversa comigo. Está entendendo? Não é companheiro.
Estão entendendo, pessoal? Então, nós precisamos entender, primeiro ponto, que dentro do casamento precisa existir esses 4 tipos de amor. Agora, voltando para João, João está dizendo, quem não ama, não conhece a Deus. De que amor João está dizendo? Do amor ágape. Esse amor precisa estar dentro de nós. Amém, pessoal? Então, o amor ágape, uma vez que eu nasci de novo, ele tem que ser central na minha vida. Então, na minha amizade com o Maico, então, eu tenho que ter um amor de amigo, mas o amor ágape precisa estar junto. Por quê? Porque senão, em algum momento, a nossa amizade vai acabar. Conseguiram compreender? Em algum momento eu posso decepcionar ele, ou ele pode me decepcionar. Se o amor ágape não estiver aqui, vai acabar a amizade. Porque eu não vou amá-lo ao ponto de não olhar para os defeitos dele. Que esse é o amor do tipo de Deus. Estão comigo, gente? Estão mesmo? Sim ou não? Então, esse amor ágape, ele é incondicional, é o amor que se dá sem esperar nada em troca. Então, na amizade tem que existir o amor ágape? Tem, senão acaba a amizade. No casamento tem que existir o amor ágape? Tem, senão acaba o casamento. Quando o amor eros se esfriar e não tiver o amor ágape, divórcio. Você está entendendo, pessoal? Então, o amor ágape, que é o que João está dizendo, ele precisa estar em nós. Nós nascemos de Deus. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Qual é o amor de Deus? É um amor incondicional. Sabe por quê? Porque no dia que a sua esposa estiver cansada, o seu esposo estiver cansado, e não dá para ter um momento íntimo de vocês, você o ama incondicionalmente também. Não só porque quer satisfazer os seus desejos. Porque se tiver só o amor eros dentro do casamento, esse casamento vai ser um peso. Essa relação vai ser pesada. Porque em algum momento um vai sentir usado pelo outro. É assim ou não é? Talvez você nunca viveu isso, mas você já viu pessoas que viveu assim. Eu já cansei de atender casais assim. Eu me sinto usado, porque ele só me procura para satisfazer o desejo dele. Ou ela só me procura nos momentos íntimos, não conversa comigo, não tem uma amizade, não tem um bom dia, uma boa tarde, oi, como que você está? Está tudo bem? Como passou o seu dia? Porque não interessa, eu só tenho o amor eros, eu só quero os momentos íntimos. É uma relação pesada. Esse tipo de relacionamento abre porta para o diabo agir. Aí os crentes ficam lá, o diabo entrou, mas o diabo não entra se a gente praticar a palavra. A inveja não alcança a sua vida se você praticar a palavra. Você não precisa fazer nada para fechar corpo. Eu vou fazer uma unção na igreja para fechar o corpo. Eu quero ter o corpo fechado. Aí os crentes viram espírita. Começa até a usar a linguagem de espírita. Consegue entender? Eu vou fechar o corpo. Eu já vi até crente fazer campanha da troca do anjo da guarda. O seu anjo da guarda falhou com você, pede para Deus trocar ele. Louco, irmão. O cara é o cara. Mas o povo vai nessas igrejas. O problema não é ter os pastores que falam isso, o problema é o povo ir. E ser tão burro assim. Como que eu vou pedir para Deus trocar meu anjo da guarda? Eu sou maior do que Deus. Consegue entender? Esses dias eu vi um pastor aí, estava em todas as mídias, o pastor dizendo que a filha dele passava por ele e falava assim, ei, falava lá em casa, não sei o que tem, para a filha. E virou um escândalo o pastor. Mas ninguém falou que quando ele terminou de falar, a igreja aplaudiu ele. Quer dizer, ele está errado em falar e uma multidão errada porque aplaude o erro. Ou seja, é o sujo falando mal lavado. Consegue entender, pessoal? Então não adianta, meu irmão. Estão aqui comigo? Vocês ainda me amam, sim ou não?
Então nós temos que olhar para a palavra de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então em todas as relações precisa estar o amor que foi derramado em nossos corações. O homem sem Deus, ele não tem o amor ágape. Por isso, quando o sexo fica normal, sem mais novidade, divórcio, separação, porque ele quer uma nova emoção. Consegue entender? Ele quer uma nova sensação, porque ele não é convertido. Se ele não é convertido, o amor de Deus não foi derramado no coração dele. Conseguiram compreender? Por isso que quando a amizade, alguma coisa não dá certo, porque ser humano falha, por mais perfeito que ele tente ser, em algum momento ele vai falhar, acaba a amizade. Por quê? Porque não tem um amor incondicional. Você pisou na bola comigo, né? Vamos resolver isso. Mas a amizade vai prosseguir. Eu não vou jogar fora 10 anos, 15 anos, 20 anos, 5 anos, por causa de um erro deste momento. Vamos corrigir o erro. Vamos tratar o erro. Consegue entender? Mas as amizades hoje são o quê? Descartáveis. É ou não é verdade? Por quê? Porque o homem que não é de Deus não tem o amor ágape, então é normal. Mas e a igreja? E a igreja? Se a gente não entender que Deus está falando desse amor que foi derramado em nossos corações, nós vamos fazer como essas religiões. Fazer unção para fechar o corpo, pedir a troca do anjo da guarda, fazer uma sessão de descarrego, fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Por quê? Por que fica fazendo isso? Eu preciso resolver o problema do meu casamento. Fecha a porta, meu irmão. O amor de Deus foi derramado em seu coração. Não tem inveja que entra, não tem macumba que entra, não tem nada que entra. Consegue entender? A prática da palavra resolve muitas coisas rapidamente na sua vida. Não vai precisar você ficar fazendo das tripas o coração. Vai precisar fazendo apenas a prática da palavra. Vamos prosseguir. 1 João capítulo 4, versículo 16. É assim que conhecemos e confiamos no amor que Deus tem por nós. Preste atenção. Vamos ler entendendo, olhando primeiro para a língua portuguesa. Amém, pessoal? E assim conhecemos e confiamos no amor. Amém? No amor que Deus tem por nós. Deus é quem permanece em e Deus. Então aqui está falando de uma prática. Amém, gente? Estão compreendendo sim ou não? Então, este amor é a base sobre qual a nossa fé deve ser construída. Diga comigo, este amor, que é o amor do tipo de Deus, é a base aonde deve ser construída a nossa fé. Por quê, meu irmão? Se você não partir por meio deste amor, ou a partir deste amor, a tua fé não opera. Você não vai orar para transformar o seu casamento, porque você não quer. Eu quero é trocar de pessoa. Eu não quero transformar o meu casamento. Consegue entender? Porque este amor é o ponto de partida para a minha fé operar. Não adianta eu querer usar a fé se eu não tenho esse amor, ou se eu não faço uso deste amor. Por quê? Eu não vou orar pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu filho e querer ver a transformação dele, porque não é incondicional este amor. Não é um amor que se dá sem esperar nada em troca. Consegue entender, pessoal? Então ele não vai operar a fé, ele não vai exercer fé para ver a transformação, para ver a bênção, para ver a transformação. Ele não vai.
Estão entendendo, sim ou não? Então esse amor tem que ser o ponto de partida. Se eu não amo com esse amor, eu não vou usar a fé, meu irmão. Eu posso até fazer aquela oração para desencargo de consciência. Já viu esse tipo de oração, desencargo de consciência? Eu vou orar, né? E tomara que não aconteça não, porque eu já não aguento mais essa pessoa. Ele só não assume, mas lá dentro ele está falando isso. Por quê? Porque o ponto de partida não é este amor. Entenderam, queridos? Não é o amor do tipo de Deus. Se o amor ponto de partida dentro do casamento for o eros, quando a relação ficou fria, quando a relação ficou comum, onde um já conhece o outro, já faz muito tempo que está junto, não tem mais novidades, já sabe de tudo, o que ele pensa? Eu preciso de uma nova emoção. É como um viciado em droga, que sempre precisa de uma dose mais forte, e o outro, o cônjuge, é apenas alguém a ser descartado. Isso não é o amor do tipo de Deus. Amém, pessoal? O amor do tipo de Deus é o que estava em Jesus, que quando no casamento acabou a honra, ele transformou a água em vinho. Esse ato representa devolvendo a honra para o casamento, trazendo de volta o sabor ao casamento, trazendo de volta a cor àquele casamento que já estava sem cor, um casamento feio. Consegue compreender? Sim ou não, gente? Nós temos que entender o que Deus está dizendo. Senão nós ficamos com a nossa religião, com a nossa crentice, orando ou fazendo, sabe, muitos rituais e querendo proteção, quando na verdade a prática dessa palavra já é a minha bênção. Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Efésios, Deus diz que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja, e a santifica pela lavagem da água, pela palavra. Ou seja, a palavra deve ser a lavagem do casamento, a limpeza. Consegue entender? Então, quando eu pratico a palavra dentro do meu casamento, muitas coisas são limpas, transformadas, colocadas no lugar. Quem está entendendo, diga amém. Vamos um pouquinho mais, Tiago capítulo 2, versículo 17. Olha o que diz aqui. Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, é o quê? Morta. A fé opera pelo amor. Mas qual amor? O amor do tipo de Deus. Um amor que é sacrificial. Amém, pessoal? Que às vezes faz sacrifício. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então, essa fé vai se manifestar por atos concretos de amor. Está aqui. Assim também a fé, por si só a fé é morta. Ela precisa ter o quê? Precisa ser acompanhada do quê? Obras, ações. Amém, gente? Então, esse amor que leva às vezes a sacrificar pelo outro, e sacrificar às vezes pode ser abrir mão do seu sonho para que o dele seja primeiro, ou dela seja primeiro. Às vezes sacrificar pelo outro é abrir mão de um tempo para ficar com a pessoa. Não é 365 dias abrindo mão, é um tempo. Amém, pessoal? Eu sei que quando eu prego isso eu fico preocupado, porque tem pessoa que é saco sem fundo, não é verdade? Já viram essa expressão? Você faz hoje, tem que fazer amanhã, tem que fazer daqui a um mês, tem que fazer daqui a um ano, tem que fazer daqui a 3 anos. O dia que você não faz, não presta mais. É ou não é verdade? Aí você casou com um menino ou uma menina. Ora para que Deus leve a pessoa à maturidade. Amém, gente? Estão aqui comigo ou não? Então, essa fé, ela precisa ser acompanhada
por obras. E isso, dentro de um contexto familiar, significa servir um ao outro. Servir. Amar com ações. Às vezes é fazer algo pelo outro, não por obrigação. Você já viu a infantilidade dos casamentos? Não é minha obrigação fazer isso, não é minha obrigação fazer aquilo. Não é questão de obrigação. Consegue entender? Não é minha obrigação, mas hoje eu vou fazer como um ato de amor. Não é minha obrigação. Consegue entender, pessoal? Eu vou fazer simplesmente por um ato de amor. E esse amor, diga comigo, é o ponto de partida. Romanos capítulo 5, versículo 8. Você pode ler para mim? No 3, todo mundo lê junto? Vai lá, 1, 2, 3. Percebe? Esse é o amor sacrificial. Cristo morreu por nós, nós ainda éramos. Nós não éramos santos quando Cristo morreu. Mas esse amor que é capaz, às vezes, de sacrificar para ver o outro transformado. Às vezes você olha para o teu marido, ou olha para a tua esposa, enfim, olha para o seu cônjuge, você vê muitas coisas que precisam ser mudado. Mas se o amor ágape estiver aí, você vai amar ao ponto de crer que este amor vai sobreviver até essa pessoa ser transformada. Amém, pessoal? Consegue entender, sim ou não? Mas Deus demonstra o seu amor para nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. E para encerrar, 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Olha que tipo de amor. E tudo que nós estamos vendo aqui é o amor do tipo de Deus. Amém, pessoal? Acima de tudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Por quê? O amor faz o quê? Amém, pessoal?